Esses dias minha irmã tava com um probleminha na obturação do dente, né? Aí, tipo assim, ela tava brincando de pega-pega com os meus primos e ela tava correndo, olhando pra trás. Aí, tipo assim, com tudo, ela bateu o dente sabe o batente da porta? E o dente dela ficou pendurado pro lado de fora. Aí minha mãe levou ele no dentista e ela, tipo, começou a gritar muito: não tira o meu dente, não tira o meu dente. Imagina, tipo, a cena dele Você assim, tem noção do que tá acontecendo? Eles estão rindo de coisas trágicas. Isso me lembrou da aula que tive a semana passada sobre tragédia e comédia grega. A tragédia era a peça de teatro onde tinha um herói, que era o personagem principal, e ele tinha seu destino traçado pelos deuses. Só que ele fugia desse seu destino, e isso gerava uma punição. Essa punição também causava catarse em quem assistia, que é basicamente o sentimento de piedade e terror que as pessoas sentem. Gerava uma mudança social, pois as pessoas tinham medo de contrariar os deuses, então elas faziam tudo que elas tinham que fazer direitinho, assim como seus rituais. Já agora, a comédia, ela contava a história de homens comuns em suas ações do dia a dia. E também mostrava, assim, a opressão que eles sentiam. De acordo com Aristóteles, a tragédia era mais influenciadora, porque ela contava a história de homens ricos, de homens superiores, enquanto a comédia contava a história de homens comuns da polis. E as minhas amigas, elas tiveram uma conversa esses dias com o professor de teatro da escola e elas me contaram como é que foi. Como as peças antigas do gênero trágico e do gênero cômico se diferencia das de hoje em dia? Eu acho que, principalmente nas tragédias, na Grécia, tinha uma estrutura muito clara. Então, era uma estrutura de, sei lá, 5 atos, e aí em cada ato tinha partes certinhas divididas, e hoje em dia a tragédia acabou se tornando mais um adjetivo do que um gênero em si. Tanto que se você vai no teatro, você fala, é uma tragédia, você pensa que é uma história muito triste, sei lá. E isso acontecia na Grécia, né? Mas era muito mais sobre a estrutura do que sobre acontecerem várias coisas tristes. E também na Grécia tinha essa coisa da tragédia te trazer uma reflexão sobre a sociedade, que fazia você pensar, tal. E eu acho que hoje em dia isso se perdeu um pouco. A gente adotou um pouco a estrutura, mas para outros gêneros. A gente não monta mais tanta tragédia. E a comédia é a mesma coisa, eu acho. Era uma coisa muito bem estruturada, que agora se tornou só uma coisa engraçadinha. Sim. E como a tragédia está difundida na nossa vida, no cotidiano? Nossa, que difícil. Eu acho que nesse sentido de ser uma coisa que nos faz refletir, talvez da sociedade ocidental, né, que a gente estuda, seja um dos primeiros gêneros que nos fez realmente questionar a sociedade, ou, no caso da comédia, rir da sociedade. Então, eu acho que nesse sentido de crítica, a tragédia se torna muito importante porque acho que é uma precursora do que a gente está fazendo hoje, né? Então, hoje no teatro contemporâneo, a maior parte do que você assiste é crítica e falando da sociedade, de como a gente vive. E na tragédia eu acho que é exatamente isso, né? Que é o ponto principal. Sim. E você acha que a tragédia e a comédia hoje em dia se torna a mesma coisa? Tipo, as pessoas estão tratando do mesmo jeito? Uma história trágica que você deveria refletir, as pessoas na verdade riem? Acho que não. Eu acho que a tragédia, ela é ainda uma coisa, acho que principalmente nesse ano, que a gente viveu muitas tragédias na vida, né, mesmo, fora da arte, talvez as pessoas tenham passado a enxergar isso de uma maneira diferente. É que a gente vive numa sociedade de não levar os outros a sério, então eu acho que isso é um problema, mas quando se diz de gênero teatral, não sei se tem muito como as duas coisas se fundirem, porque elas são opostas de qualquer forma. Então, essa fusão, pra mim, não é muito existente. Existe as pessoas rirem de situações trágicas, existe as pessoas não levarem a sério problemas reais. Isso existe. Mas eu acho que também como a convenção da população atualmente é ir no teatro e respeitar e ficar quietinho, eu acho muito difícil uma pessoa ir numa peça que é triste e trágica e começar a rir, sabe? Hoje em dia não se faz isso. Antigamente, as pessoas iam no teatro e jogavam tomate, jogavam fruta, estragavam, jogavam um monte de coisa. Agora a gente não faz mais isso. Então eu acho que existem as pessoas não levando as coisas a sério como sempre, mas não existe a fusão dos dois gêneros, sabe? Espera um pouquinho.
mostrar de forma mais prática o que foi dito nesse documentário até agora, na semana passada foi feita uma pesquisa na minha escola entre os alunos do primeiro ano e as 3 perguntas que foram feitas foram: quem assistiu o filme Coringa, quem riu no filme e o porquê. Os resultados foram que, do total de 76 pessoas, apenas 28 assistiram o filme, 15 riram e 13 não riram. E ao perguntar essas pessoas, as 15 pessoas, por que elas riram, as respostas mais comuns foram ou achar a risada do Coringa engraçada, ou foram numa cena em que é desesperadora de um anão, e outras riram de desespero, de medo, e outros riram da forma que ele matou as pessoas. Então, falando um pouquinho de cada tópico. Achando a risada engraçada, já mostra que as pessoas não estão levando a tragédia a sério, porque a risada do Coringa é mostrada no filme que é causada por um transtorno, um distúrbio mental que ele possui. E rir disso não é bom. Nunca se deve rir de uma pessoa que tem um transtorno mental. A cena do anão e se liga com a parte do desespero. Porque na cena, falando um leve spoiler agora, o Coringa acaba de matar um homem e ele deixa um anão preso no quarto. Quando ele deixa o anão sair, o tadinho do anão não consegue alcançar a maçaneta. Então, ele fica todo desesperado e ele fica com muita vergonha de pedir pro Coringa abrir a porta. Só que ele vai lá e abre. E essa cena é trágica. Só que as pessoas riram dela. E a forma como ele matou as pessoas também é horrível você rir disso, porque ele tá matando alguém, as pessoas estão rindo disso. Bom, na parte dessa pesquisa é isso. Bom, eu acho que é isso por hora.